eles subdividem os tipos de manifestações espíritas como ação oculta, que teria as manifestações ostensivas, as físicas, as inteligentes, as aparentes, as espontâneas. E aí, por incrível que pareça, eu acho que quem leu o capítulo conseguiu identificar que todas especificamente sobre a influência, porém o que difere uma da outra é mais com referência a que tipo de espírito que chega até nós, entendeu? Qual também, de certa forma, qual nós nos permitimos a aproximação. Então, assim, a ação oculta é aquela que nós conhecemos como o sussurro, aquela tentativa de influência nas nossas decisões. Só que em momento algum, eles querem dizer que nós somos totalmente influenciáveis. Nós temos o nosso livre-arbítrio sempre. Só que tanto alguns que não, os espíritos que não agem, né, para o nosso bem, quanto aqueles que nos conduzem da forma correta, eles podem sim nos, como que eu posso falar? Nos fazer sugestões ocultas, diferente às vezes do que nós estamos pensando em tomar uma decisão, ou até mesmo nos apoiando numa decisão que nós estamos para tomar, entendeu? Aqui na primeira parte, da página 59 e 58 no princípio, é exclusivamente sobre isso. Ele fala sobre o livre-arbítrio e as formas com que o espírito consegue nos influenciar. A maioria das pessoas, elas têm uma sensação de sussurro ou de confusão de pensamentos, ou seja, eu estou pensando em fazer uma coisa ruim, assim, na empresa, sabe? Entregar alguém, fazer uma maldade. Às vezes os espíritos bons, eles tentam nos guiar a fazer o correto, que não é fazer isso. Cada um, ele acaba, né, quem faz coisas erradas, ele acaba pagando por si só, sabe, sendo descoberto, essas coisas. Você não teria que se influenciar, nem se meter nessa situação. E às vezes a gente tá com uma situação, igual a Carol falou, dos suicidas. E é incrível, incrível. Eu tive 2 amigos, uma situação particular, que até conversei muito com o Eric sobre isso, que ambos que se suicidaram, eles me ligaram um pouco antes, assim, um foi um dia antes, inclusive, e ele falava que tinha uma voz na cabeça dele, que ele tinha certeza que ele tinha que morrer, porque ele não tinha que mais estar aqui, porque ele não merecia essa vida. E aí a gente vê que a influência numa pessoa que já estava fraca e um espírito que não era do bem, né? No caso, ele também estava confuso, estava entre os 2 planos, acaba influenciando negativamente essa pessoa que já está com os pensamentos pesados. E assim, por mais que nós tenhamos muitos espíritos bons ao nosso lado, principalmente de quem faz o nosso tipo de trabalho, né? Principalmente vocês, né? Porque eu sou meio ausente. Nós temos muitos espíritos bons que nos guiam. Então, por mais que a gente tenha a influência negativa, nós também recebemos demais a influência positiva. Aí, aqui nessa primeira parte, eles falam que um dos principais laços que nós temos com os espíritos é através do sonho. Aqueles que acham que não tem influência, assim, quando estão acordados, é através dos sonhos. E, cientificamente, não existe nenhum estudo que comprova o porquê dos sonhos, quais são os tipos de imagem. Muitos, que eu acho que a única pesquisa que foi publicada, que, né, levaram à frente, falam que é a semelhação e expectativa do que foi vivido em vida ou o que se pretende viver no futuro, o que se imagina. E aí cria-se um sonho no nosso subconsciente. E, na realidade, quem é espírita, a maioria tem essa concepção, né? O sonho pode ser, sim, uma forma de você estar se comunicando e de você fazer um desdobramento, né, um transporte, de você ter a informação, uma informação aparente, de uma ajuda que alguém esteja pedindo, de um socorro, entendeu?
Então, assim, habitualmente, o sonho, para os mais incrédulos, é uma das formas maior que os espíritos utilizam para conscientizar, para guiar e às vezes até para direcionar mesmo. E aí, mais uma vez eu falo, em momento algum eles são o definitivo na vida de quem está nesse plano. Cada um tem seu livre-arbítrio e age ou não de acordo com o que eles conseguem orientar positiva ou negativamente. Entre os espíritas, eles explicam que é muito difícil para quem não estuda identificar, eu até anotei a palavra aqui, se o pensamento é sugerido, né, que seria pelos espíritos, ou se é um pensamento pessoal. Só que para um espírita é bem fácil, com o tempo, com os estudos e com a evolução dentro da própria, né, das próprias reuniões, identificar o que é uma sugestão do outro lado. E assim, eu falo como eu me considero uma espírita, mesmo eu sendo um pouco ausente, mas eu já tive muita influência, muita ajuda, muito palpite, e eu falo que eu tenho até uma ligação, assim, porque às vezes eu ouço mesmo, literalmente, uma vozinha, faz uma prece, reza por tal pessoa, ou tal pessoa não pode fazer isso, conversa com ela, acalma. Com os meus alunos agora, foi um turbilhão de situações que eu recebi de uma vez, e eu fiquei abalada, porque a Natália até falou para mim, eu me coloco muito na vida das pessoas, assim, e acabo me doando demais, e acabei ficando fraca, entendeu? E, na verdade, nesse caso, a gente tem que ter um pouco mais para frente isso daí, mas eu vou falar agora. Tem que saber tratar com inteligência as influências que a gente recebe, entendeu? Às vezes, a gente tem que saber bloquear, às vezes a gente tem que saber conduzir, e na maioria das vezes, nós temos que desviar, porque nem todos os problemas de todos que nos procuram ou que chegam até nós são para nós atendermos, entendeu? E isso pode influenciar a gente negativamente, não espiritualmente, mas como ser humano, causando a fadiga do nosso corpo e às vezes desequilibrando mesmo, né? O nosso perispírito, que é o que eu li aqui. Então, assim, aí eles começam falando também das manifestações físicas, que historicamente a gente conhece como os ruídos, movimento, deslocamento, pancada de janela, e aquele jogo que, inclusive, foi usada essa palavra, tá, né, que eu tô exagerando, não, ridiculamente foi passado, né, através de filmes, aquele jogo que no copo, vai selecionando as letras, ou então vai falando sim ou não, entendeu? Infelizmente, podia ter até um fundo de verdade no que foi feito, né? Quando foi descoberto esse jogo ou inventado. Mas, de certa forma, os filmes, os livros e algumas escritas ridicularizaram essa etapa da evolução espírita, que foi uma tentativa, literalmente, dos espíritos tentarem uma comunicação limpa e direta, pelo que eu compreendi, porém, como a influência dos que habitam esse plano tendenciaram a ridicularizar como muita coisa, né? Até por isso que eu acho que o espiritismo não dominou ainda, né, o planeta, porque ainda tem muitas pessoas que são incrédulas ou que temem. De certa forma, temos até espíritas que temem certas coisas, né, certas ocasiões ou certos acontecimentos, mas acabam ridicularizando uma coisa que serviria até para nos ajudar a evoluir. Então, assim, as manifestações físicas normalmente são relacionadas a objetos e a barulhos. E o correto, se eu estiver errada e vocês entenderam de outra forma, me corrija. O correto, quando há uma manifestação física constante na sua residência, ou que você, no local onde você trabalha, é bom você sempre fazer uma prece no local e tentar uma comunicação inteligente, porque, como
de forma chucra, né? É dito que o local está assombrado. Na verdade, ele não está assombrado. Ali nós podemos ter um irmão que, na verdade, está preso de uma certa forma por falta de conhecimento, por falta de um guia ao local correto, a um hospital, a um tratamento. Então, é muito mais fácil e correto os espíritas que já têm uma evolução fazer uma prece limpa, de coração limpo, com os pensamentos bons, e tentar direcionar. Quando você ouvir qualquer coisa, uma movimentação estranha, portas batendo, sabe, sem ter uma corrente de vento, essas coisas, é melhor você tentar manter essa comunicação inteligente e guiar, porque aí você acaba fazendo um bem não só para esse companheiro, e também para todos que estavam sendo, de certa forma, influenciados por esse que está perdido, porque os espíritos que ficam deslocados, fazendo esse tipo de ação para as pessoas que não têm nenhum princípio, nenhum conhecimento religioso nesse segmento, eles podem sofrer influências tão negativas quanto aquele que está ali rondando ali aquele local. Se for uma pessoa que faleceu, tipo, que desencarnou de forma abrupta, assassinado, que esteja em sofrimento, esse sofrimento, para quem está sensível, está ouvindo, né, esse sofrimento pode influenciar de forma negativa, e aí os que estão habitando esse plano também pode ser influenciado negativamente, e assim, ter outras ocorrências piores. Então, quem tem conhecimento e está nesse local, tem que fazer uma prece e buscar o direcionamento. Você não precisa nem, tipo, fazer a comunicação direta, mas pode, como se fosse a gente fazendo a oração lá no centro, falar em voz alta, conversar mesmo, como se estivesse conversando com a pessoa ali, viva, e tentar direcionar e pedir ajuda para os espíritos de luz encaminhar. Aí nós temos as manifestações inteligentes, que na minha concepção, manifestação inteligente e física, tipo, é bem igual. Por quê? Não existe uma movimentação de manifestação que não tenha inteligência, a não ser o que não é o verdadeiro, né, que passa a ser mecânico. Isso é meio que a lei da física. Se tem um movimento físico, é uma coisa desse plano. Agora, as manifestações que envolvem inteligência da parte espírita são coisas sequenciais e organizadas, que eles querem dizer. Tô falando muito rápido? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam. Essas manifestações inteligentes, elas são puramente físicas, entendeu? Você pode captá-las tanto assim nos ambientes ao ar livre. Às vezes eu estou associando a uma situação bastante comum que eu acho que vocês podem sentir. Quando a gente vai num lugar que é muito tranquilo, muito boa a energia, quando vocês entram nesse local, existem manifestações no seu físico. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que me arrepia muito. Por exemplo, quando eu entro no nosso centro, a primeira coisa que acontece comigo, me aquece as mãos e os pés, e eu fico muito leve e arrepiada. E na natureza, quando a energia daquele local é muito tranquila, é muito positiva, a gente sente muito isso, a gente recebe, entendeu? Parte de uma energia positiva e sei lá, fisicamente espontânea, entendeu? E aí, isso também é enquadrado como uma manifestação inteligente, que é como se fosse uma doação, entendeu? Você entrar no ambiente e você receber. Além disso, eles falam bastante ao fim aqui, que falam que, na maioria, os cientistas, né, eles julgam a presença de fenômenos que a ciência reproduz com à vontade, né, sobre o qual pode-se operar como sobre um sal ou um gás. Algumas
partes da ciência, eles reproduzem essas manifestações, entendeu? Para desmascarar o charlatanismo, para desmascarar os efeitos, entendeu? A mágica, a ilusão. Então, assim, devido a isso, hoje, ter existido pessoas que faziam isso, e existem até hoje, né? Perdeu-se um pouco eu acho que a palavra é credibilidade, né? Perdeu um pouco a credibilidade nesses efeitos. Então, as pessoas deixaram de crer porque tiveram tantos enganadores e que acabamos perdendo um pouco da fé, né? Nesse tipo de manifestação. Eu acho que é por isso que hoje as casas espíritas têm aumentado tanto, porque ao menos lá dentro, espera-se, não é assim, uma regra, né, mas espera-se que não haverá nenhuma ilusão, nenhum efeito de ilusionismo, e nem mesmo charlatanismo, mesmo a gente encontrando muita coisa errada, né, em todas as religiões, em todas as casas. Aí, na sequência, começam as manifestações aparentes. Aí fala mais uma vez do sono, que são as visões. No sono, gente, nós temos tantos esses toques, para quem consegue lembrar, tá? Quanto para quem não consegue se recordar. Quem lembra, normalmente, quando há influência espiritual, são coisas mais relacionadas a um aconselhamento, a uma direção, a um pedido. Mas, assim, não é essas coisas que pintam, assim, nos filmes, não. Quando você sonhar e tiver uma influência espiritual que você possa trabalhar, que você deva levar à frente, é mais relacionado a, tipo, vamos nos... Igual no início do Covid, nós tínhamos que nos unir, que nós tínhamos que fazer uma frente de trabalho mais afinca, que nós tínhamos que nos concentrar mais, nos dedicar mais, sabe? Fazer o trabalho mais caridoso, mais original, tentar chamar mais pessoas de fora para acreditar e ter fé que vão passar por isso, etc e tal. Aí, para quem não consegue lembrar os sonhos, pelo que eu entendi aqui nas aparentes, é como se você tivesse uma mensagem do seu inconsciente do que você sonhou. Entendeu? Eu não lembro nunca do meu sonho. Aí, por exemplo, durante o dia, eu vou falar de livramento porque aconteceu na minha família. Eu falo que é um livramento. A minha tia, ela não lembra muito de sonho. Só que ela estava dirigindo e ela falou que do nada, ela tipo, deu como se fosse um déjà vu, né, quando você vê que já estava num lugar, e ela sentiu que ela tinha que virar à direita. Na hora que ela virou à direita, houve um acidente, e ela não participou do acidente porque ela virou à direita, entendeu? Então, assim, e ela acha que ela tinha sonhado com isso, só que ela não lembrava, que ela tinha recebido, sabe, alguma informação, que era para ela se cuidar, para ela ter cuidado naquele momento, etc e tal. E a mesma coisa acontece quando vocês estão com algum problema, como do nós todos, né? Estamos com algum problema familiar, preocupante, de saúde, entendeu? E de... como que eu posso falar? Decisões muito importantes, sabe? Aqueles passos que a gente nunca tem certeza se devemos ou não dar, só que a gente sabe que se não arriscar, a gente pode perder a única oportunidade que a vida está nos dando. E aí, normalmente o sonho, ele traduz lidando como se fosse não sei como que eu falo, mas como se fosse uma visão futurística do que seria possível se você fizesse ou não essa decisão, entendeu? E no caso da doença, é interessante, só que eu pesquisei um pouquinho por fora. No caso da doença, em família, que tá muita gente preocupada, né, muita energia em cima de uma coisa, o sonho, ele pode te traduzir mostrando essa pessoa que está doente, ou o restante da família, num ambiente muito bom, entendeu? Em festa, comemorando e sorrindo, e isso pode significar que a pessoa que não está bem, ela vai se curar,
ou que ela vai ser encaminhada para um outro plano, que é uma das coisas boas também, que nós, nesse plano, não conseguimos compreender muito bem o desencarno, né? A gente não aceita, a gente chora, a gente sente falta, a gente sofre. E, na verdade, quando a pessoa está doente, é complicado falar disso, mas na maioria das vezes, desencarnar é uma coisa muito boa, porque para de sofrer, entendeu? É como se ela tivesse uma libertação, que é quando a minha mãe mesmo ficou doente, eu falei para vocês, né? Nossa, eu pedi a Deus para ela parar de sofrer e foi incrível. No dia que eu pedi em voz alta, que ela estava ouvindo, eu acho, mesmo ela estando em coma, ela foi, né? Ela desencarnou. E no momento em que ela desencarnou, eu estava dormindo. Eu senti como se saísse uma coisa tão pesada de mim e eu fiquei muito leve. E nesta noite, foi a única noite na minha vida que dormiu eu, minha irmã e a minha cachorra junto na mesma cama, porque a minha irmã, ela é medrosa. E aí, eu senti, assim, um alívio tão grande que quando o telefone tocou, eu já sabia que minha mãe tinha morrido. Aí eu falei pra minha irmã, a mãe morreu. Aí ela pegou e falou, não, deve ser o pai querendo alguma coisa. Aí quando ela atendeu, ela meio que encostou, assim, no armário, e a gente sabia que ela tinha desencarnado, né? Lógico, nós humanos, a gente sofre. Só que nós temos que entender que nem tudo que é bom para quem fica é o melhor para quem vai. E deixarmos de ser egoístas, né? Além disso, das manifestações aparentes, ele passa a falar das manifestações espontâneas, sem que a vontade, sem que tenha vontade ou alguma participação nisso. E a maioria, mais uma vez, ele usou o termo ridículo, a gente tem manifestações que, assim, de certa forma, é uma crítica a certas religiões que trabalham com, que dizem trabalhar, né, com o espiritismo. Eu não julgo, não, sabe, assim, eu acho que cada uma tem o seu ensinamento, né, a sua crença, desde que esteja fazendo bem, faça da melhor forma, né, não faça mal a ninguém. Mas, assim, aqui eles falam da infeliz, da fofoca, né, que vai passando de boca a boca e assumindo proporções gigantescas de um ocultismo inválido. E realmente não precisa, sabe, assim, às vezes os espíritos que se achegam, né, eles estão em desequilíbrio, e a pessoa a quem está tendo esse tipo de manifestação espontânea, que é aquela que a gente meio que não tem muito poder, né, de segurar, ela não está preparada, então ela pode se debater, ela pode se jogar no chão, ela pode às vezes até se machucar, entendeu? Por quê? Ela está insegura, não tem nenhum princípio de estudo, evolução, e isso acontece mesmo. Tanto que, assim, eu não sei se já foram em igreja dessas essas igrejas aí de crente, que eu não sei o nome. Eu fui em algumas já com meu marido. Gente, é a mesma coisa que um centro espírita. O povo rola no chão, aí põe um manto branco, aí ele joga uma água lá, que para mim nada mais é, né, do que a água fluidificada, mas eles entendem como uma água ungida, aí soca o óleo no povo, e nada mais é que os espíritos que estão aqui nesse plano, de certa forma, que não evoluíram, que estão ali do mesmo jeito, só que a forma que é tratado é um tanto agressivo, entendeu? E isso não pode acontecer. Nós temos que, em maioria, fazer o acolhimento. Essas pessoas que estão em desequilíbrio, que já fui até eu, né, no centro, já tive minha época, eu acho que eu sou meio desequilibrada até hoje, essas pessoas que estão em desequilíbrio, que sofrem manifestações espontâneas, elas devem ser acolhidas, só que não só elas, entendeu? Os espíritos que as acompanham também. Esses espíritos são aqueles que nós falamos que eles podem ser tanto os que tiveram um desencarno abrupto, meio que fora de hora, que o pessoal fala, né, que eles ficam meio que entre os dois planos,
quanto àqueles que foram algozes, quanto foram... a gente tem muitas pessoas que sofreram naquela época do Holocausto, entendeu? Que até hoje estão aí, desculpa a palavra, eu sei que não é isso, mas vagando, né, literalmente pelo planeta, em vários planos, e estão aí disseminando uma coisa pesada, ruim, que acaba fazendo com que quem esteja ali propício, né, a ser influenciado, acabe reagindo de uma forma gigantesca, uma reação que às vezes não era nem necessária, mas devido à fraqueza mesmo desse irmão, acaba sendo dessa forma e até, eles falam aqui, até assustando as pessoas e algumas ficam até afastadas por causa disso, se afastam das pessoas que têm esse tipo de manifestação. Hoje, o que... Desculpa. Desculpa, eu voltei? Pode continuar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. É que a minha irmã ligou, desculpa. Então, o meio mais seguro de ter uma manifestação dessas espontâneas, conscientes e inteligente, porque todas as manifestações, elas deveriam ser feitas e conduzidas dessa forma. É você estar num local mais isolado, em meio a uma corrente segura, com pessoas que tenham conhecimento, ou que esteja familiarizado com os espíritos e com espíritos e com o estudo espírita, tá? Porque eles falam muito isso. E que sejam enquadrados como os verdadeiros médiums, entendeu? E esse tipo de manifestação não é porque fulano tá mais preparado ou fulano tá menos preparado que acontece. Qualquer médium pode receber a influência, a manifestação de qualquer tipo de espírito. Depende do tipo do trabalho que vai ser feito naquele dia, depende do tipo de energia que tem naquele ambiente, de pessoas que estão frequentando, e também depende da linha denominada que ele segue. Entendeu? Porque nós temos como se fosse... mais uma vez eu vou usar um termo técnico de empresa, porque eu não sei muito bem falar no espiritismo, não. Como se fosse uma hierarquia, entendeu? Não que eu seja aprendiz e eu só vou usar, só vou ter manifestação de espírito, assim, mais fuleiro, mais, tipo, perdidão, mais bagunçado. É porque, assim, quanto maior a evolução da casa, mais ajuda ela vai ter, e não é por isso que ela vai ter só espírito bonzinho. É ali nesse momento que vem os piorzinhos, entendeu? Os que estão mais carregados, os mais tristes, os mais desesperados, os mais consolentes, os mais que precisam de ajuda. Então, assim, não é porque a casa evoluiu espiritualmente que ela vai ficar branda. Pelo contrário, o espiritismo, quanto maior o seu estudo, mais problema você tem, porque você está mais capacitado para tratar. É isso que eu entendi. E aí eles falam assim, a maioria das manifestações espontâneas que se dão fora de centros espíritas é em local isolado, que são conhecidos como os médiuns naturais, que na verdade, pelo que eu li, médiuns naturais são pessoas hoje encarnadas que já foram médiuns em outras encarnações, em outras vidas, em outros planetas, e elas vieram para cá, não vou dizer que elas vieram completas, porque ninguém é completo, mas já vieram para cá com uma bagagem muito grande. Então, assim, elas já agem naturalmente dessa forma. Até por isso que nós temos crianças médiums, temos pessoas que nunca foram num centro espírita e sabem que conversam com espíritos e agem com muita naturalidade e agem com uma franqueza gigantesca, diferente dos que são charlatões, né? E assim, para você ter, aqui ó, alcançar uma observação consciente, vai ser de acordo com um tipo de
Ai, não é claridade que eu queria falar. Esqueci a palavra, gente. Acho que eu tô empolgada. É como se fosse assim: por mais que tu não tenha estudo para esses médiums naturais, o estudo que eu tô dizendo do livro, tá? Por mais que ele não tenha esse estudo, ele tem como se fosse ai meu Deus, uma coisa esclarecida, assim, sabe, na visão dele. Eles, a maioria dos médiums naturais, eles conseguem trocar ideia, conversar literalmente com os espíritos. Alguns são visuais. Eles conseguem enxergar aquele que está pedindo. Enxergar, eu não estou falando assim, fantasminha, não. Estou falando na consciência deles, eles conseguem ver. Entendeu? Quem está ali pedindo de ajuda. Clarevidência, isso aí, Marina, valeu. Era esse nome que eu estava procurando. Esse daí. Aí, era esse nome, gente. Eu juro que eu tava pensando e não tava vindo. E aí, assim, a maioria dos médiuns naturais são esses. Eles têm eu vou falar dom, eu sei que o Eric vai me corrigir, mas é como se fosse esse dom da clarevidência. Eles conseguem ver na mente deles, no pensamento, essa manifestação espontânea e conseguem compreender e interagir. Entendeu? E normalmente esse tipo de médium, eles trabalham não é muito do kardecismo, tá? Pelo que eu percebi, eles trabalham de uma forma mais individual, em locais isolados, e assim, quase sempre são motivados por pessoas que não têm nenhuma, vou dizer nenhuma vontade de estar trabalhando ali naquele momento com isso. Entendeu? É como se elas não compreendessem muito bem o que está acontecendo, entendeu? Mas elas têm essa clareza de trabalhar de uma forma aberta, limpa, e conseguem conduzir da melhor forma, de uma forma individual. Nós que somos direcionados, que nós somos todos direcionados, viu? Para uma casa espírita, nós somos direcionados a formar uma equipe. Não é à toa que, assim, o Eric lá de Lunjão com a Natália ainda continua com a gente, que o Gaetano passou a ser da nossa equipe, entendeu? Tudo isso é influência. Então, assim, nós estamos direcionados hoje a ter essa casa, a aprendermos juntos, a evoluir juntos, e vamos ter cada um que tratar uma forma que chega até nós. Os médiums naturais, não. Eles são mais individuais, eles trabalham normalmente em lugares isolados e mais em meio à natureza, pelo que eu vi aqui. Não tem exagero nenhum, não tem manifestação corpórea exagerada, sabe? Eles não dão aquele piripaque que a gente dá normalmente, porque eles já vieram preparados de outras vivências. E eles normalmente eles habitam locais que não são iguais aqui na Terra, literalmente. Aqui na Terra, nós somos conduzidos para os locais que mais precisam da nossa energia. Os médiuns naturais, não. Eles ficam onde eles estão mesmo, tipo, nasceram ali e permanecem ali. E eles só trabalham quando eles são realmente... Ai, meu Deus. Como se eles tivessem sido recrutados, entendeu? E não são ao tempo todo, são coisas bastante específicas e normalmente são gigantescas, pelo que eu entendi. Aí aqui eles estão falando, né? Devemos nos precaver não somente contra narrações que podem estar eivadas, mesmo de mínimos exageros, mas também contra as nossas próprias impressões, e não atribuirmos a origem oculta tudo que não compreendemos. É muito fácil, né, gente? Tudo que a gente hoje deu tchutchu, queimei o arroz, nossa, foi influência espiritual, ele me distraiu, que não sei o que, não sei o que lá. Não é bem assim. É igual não ir ao centro. Gente, eu posso estar falando besteira, mas é a vida inteira eu ouço e eu sei que a mensagem não é só para mim. Para de criar problema, barreira para não ir no centro. Isso não é nosso, não. Isso é desculpa. Entendeu? Porque eles fazem de tudo para eu não ir, eu acabo desistindo. Mentira.
Se eles estão fazendo de tudo, porque nem sempre é isso, se aconteceu um monte de coisa para você não ir e você não insistiu, é você que é o fraco. Entendeu? É você que não tá no caminho certo. É você que tem que, sabe, se centrar. Nesse momento que você tá achando que você tá sofrendo a influência, a manifestação negativa para você não cumprir a sua obrigação do dia, porque é uma vez, 2 vezes na semana, é um momento em que você tem que parar, concentrar sua energia. Eles até, eu li um pouco por fora, aqueles negócios lá dos chakras, né, que a Natália sempre explicava para nós, eles até falam para nós nos concentrarmos nos nossos chakras e bloquearmos, literalmente, qualquer tipo de influência. Porque nós que criamos nossos próprios problemas. E se a gente permite que eles nos influenciem, é porque nós estamos criando a abertura para eles. Se nós nos blindarmos, nós estaremos no trabalho. Entendeu? Desculpa, mas é mais ou menos isso que eu entendi. Aí, depois vem as mais frequentes hoje das espontâneas que acontecem fora dos centros espíritas e continuam sendo os ruídos e algumas pancadas. São pancadas desferidas, eles falam, ora surdas, fracas, ligeiras, ora claras, distintas, algumas bem ruidosas, que mudam de lugar e se repetem sem regularidade mecânica. Então, assim, caiu, não vai voltar para a mesa e vai, sabe? É muito difícil hoje nós presenciarmos isso, principalmente na televisão, de uma forma que não seja mecânica, que não seja uma coisa que, sabe, alguém esteja fazendo manualmente. Mas quando ocorrer, é o que eu falei na primeira forma, nós que temos o ensinamento, nós temos que tentar guiar, porque em maioria que faz esse tipo de ação em locais que, tipo, para assustar ou para expulsar sabe, assim, as pessoas daquele local, ou então para aterrorizar mesmo, eles dizem que são artimanhas de um espírito caçoador inoportuno, ou seja, aquele que eu fui estudando, aproveita a oportunidade para caçoar daqueles que ali habitam, entendeu? Então, é bastante complicado. Por isso, até brincam aqui, que surgiram as histórias do bicho-papão para as crianças, do lobisomem e algumas outras. Nada mais é que um terrorismo, né, racional, para afastar literalmente as pessoas de certos locais. Além disso, eles explicam aqui também como que você deve lidar com as situações. E mostram até um exemplo aqui, acho que é na antepenúltima página, que eu não tenho os números. Quando a pessoa tem a clareza de identificar que aquela influência, seja ela mecânica, né, de objetos se movendo, ou enérgica, que a gente sente a presença de alguma coisa, aquele arrepio. Eu sou a pessoa que arrepia e esquenta, mas tem outras pessoas que sentem outras coisas, né, que sentem literalmente a presença. Uma vez o Dirceu perguntou para mim, Suzana, você está vendo quem está aqui na sala? Eu falei para ele assim, vendo com os meus olhos, não, mas eu consigo sentir que eu estou cercada, e eu estava sozinha, eu, ele e a Rosana, inclusive na sala, e eu consigo ver umas luzes. Aí ele, então tá bom. Mas por quê? Eu acho que eu não me desenvolvi tanto assim, né, para ser igual ele, para enxergar, sabe, as pessoas, ou não sei como ele enxerga, porque ele também nunca me falou. Mas eu acho que eu não sei se eu queria enxergar, porque eu ainda sou uma espírita meio cagona, desculpa, meio medrosa. Então, assim, o que vocês têm que fazer? Na verdade, quem tem o conhecimento, o correto é fazer como se fosse um interrogatório, uma entrevista. Por quê? Se há a ação de objetos à sua frente, pode ser um pedido de socorro direcionado a você, ou alguém que está ali perdido naquele ambiente, que sabe que você, nesse momento, é a pessoa que tem mais conhecimento que possa guiá-lo, entendeu? Aí você pode tentar auxiliá-lo. E se for um espírito caçoador,
aqueles que são conhecidos como os brincalhões, ou então aqueles que são assombrados mesmo, que não é essa palavra que eu tinha que falar, mas aí você tinha que, em meio ao interrogatório, pedir ajuda. Você pede aos espíritos de luz que encaminhem esse irmão de uma forma clara e da melhor forma, o guiando pelo caminho do bem e de forma correta. E se for um espírito que não esteja, né, com brincadeira ou com maldade, você pode perguntar o que ele está desejando naquele momento. Às vezes, ele pode estar precisando realmente de uma prece, entendeu? De um, né, carinho, um acolhimento, entendeu? Porque ele só está perdido. Aí, esse momento, ele pode haver, né, uma forma de descontrole, alguma coisa assim, mas aí, nesse momento, você já pede para os nossos espíritos, né, amigos, os guias espirituais, para que ajude você a conduzir as suas palavras, para que ele se sinta acolhido e que consiga seguir o seu caminho com os irmãos de luz, encontrando a sua paz, porque se ele está entre os planos, ele não está em paz. Eles deixam bem claro isso também. Esse interrogatório com os espíritos é sempre bom e esclarecedor. Os sábios, né, dizem que os conselhos que nós damos aos espíritos que estão entre os planos, eles são de grande valia, bem como os nossos estudos e ensinamentos. Por quê? Por mais que a gente saiba, né, que o Eric sempre fala, a gente pode estar aqui entre 8 pessoas. Só que, na verdade, tem milhões assistindo o nosso trabalho, seguindo o nosso exemplo e vivenciando a nossa experiência. Às vezes, esse texto que eu estou lendo hoje, dessa parte do livro, não é nem para nós, é para eles que estavam aqui entre os planos e eles precisavam, nesse momento, dessa instrução, entendeu? Então, a gente foi guiado a ler este livro e hoje, nesse momento, até nós foi trazido esses espíritos que estavam entre planos, especialmente para ouvir essas palavras e especialmente para aceitar o encaminhamento. É muito bom essa parte. Espírito de comunicação regular. Regular é bem como aquele... eu esqueci aquele espírito do Eric lá, aquele homem. É José, não é? Não lembro o nome dele. Então, assim, os de comunicação regular já são espíritos num grau de evolução muito grande. Então, imagina assim, é uma ponte aérea, é como se eles fossem e voltassem, fossem e voltassem. Só que isso não quer dizer que eles atendem só tipo, eles só auxiliam Pai Tomás, não é Pai José não, tá vendo? Pai Tomás. Não é que ele seja do Eric, entendeu? Uma pessoa que dá assistência só para o Eric e só para as casas que o Eric atende. Na verdade, ele é um espírito evoluído que atende várias casas e pode ser até o mesmo momento. Então, assim, esses espíritos que vêm e vão, eles são os que trazem na verdade, que são, acho que a palavra mais certa, eles são como se fossem os nossos seguranças. Eles fazem a nossa segurança para que nós não absorvamos nada de ruim e fazem também o papel de orientação, para que nós não falhemos durante nenhum processo. E, principalmente, temos uns espíritos que fazem esse tipo de manifestação, que são os espíritos que são os orientadores de trabalho, entendeu? Normalmente, orientador de trabalho, de cura, são espíritos específicos que fizeram como se fosse, literalmente, uma universidade de farmacêutica. Aí tem os espíritos de tratamento por obsessão, por essas coisas. Aí eles fazem um tipo de manifestação no dia do trabalho da desobsessão, que eles têm uma espécie de uma especialização em desobsessão. Então, assim, pode ser que a gente sempre esteja trabalhando com os mesmos e nem sempre eles têm nome. Normalmente, eles só se identificam com o nome quando eles sentem que o médium de recepção precisa disso para trabalhar com maior clareza, maior esclarecimento. Porque, na verdade, verdadeiro, pelo que eu entendi, eles não têm nome, né? Eles são espíritos de luz e só deveriam ser enquadrados como trabalhadores.
Aí tem um resumo aqui embaixo de manifestações importunas. Procurar entrar em comunicação sempre inteligente, né, aos que vêm nos perturbar e tentar sempre direcionar. E não ser um médium que esteja sempre disposto. Você teria que sempre organizar. Por exemplo, eu sou uma pessoa desorganizada. Às vezes eu sinto umas influências que eu não autorizei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre me concentrar, aí eu dou uma rezada, aí eu falo. Eu não estou trabalhando. Procura no centro, tipo, na quarta-feira. Eu converso como se eu estivesse conversando literalmente com um amigo, entendeu? Porque, às vezes, eu falo que até minha energia cai, minha pressão baixa, entendeu? Porque eu tô sendo influenciada. E, na verdade, eu não quero isso. Então, eu mesmo tenho que ter essa consciência e bloquear. Agora, se você estiver aberto a trabalhar, você tem esse domínio do corpo também, do seu corpo físico. Aí você, literalmente, quando você sentir a influência, você pode fazer essa abertura. Só que no kardecismo, eles, de maneira alguma, eles, te motivam, a palavra, a fazer isso de forma solitária, entendeu? Porque pode fugir ao seu controle e às vezes pode acontecer coisa ruim. E aí pode desequilibrar o seu lar, dependendo de onde você estiver, desequilibrar tudo, entendeu? Não só o seu lar, quanto qualquer ambiente. E você pode se tornar uma pessoa muito sensível também com o tempo, porque aí a influência, quanto mais fraca você tiver e maior autorização você tiver para os outros espíritos te influenciarem, você fica piorzinha em equilíbrio, fica desequilibradinha. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Tô com vergonha, já falei demais. Dúvida não. Você explicou muito bem. Agora, se tiver erro, o Eric agora vai falar. Porque pode ter, né? Eu posso ter interpretado errado. Não, eu não. Apesar, assim, a Suzana às vezes ser muito sincera nas coisas dela, ela falou tudo certo mesmo, porque às vezes a gente fica desconfortável de falar sobre morte, desencarne, certas coisas, né? E aí a gente tem esse tabu. E às vezes a gente tem que falar mesmo, né? E realmente, como o caso aí de alguns espíritos que estão em sofrimento, né? Períodos prolongados demais de doença física, né? É uma libertação à morte, mas não que a gente deve interpretar isso, que o abreviar da vida é bom, não. Tudo no seu momento certo, né? No período natural do desencarne, porque enquanto o espírito estiver ligado ao corpo, ele precisa estar ali. Por cada segundo que a gente passa preso ao corpo, a gente está vencendo, está evoluindo, está crescendo, né? Então, assim, por mais que às vezes a Suzana tenha entrado em alguns assuntos que são, assim, desconfortáveis, né, mas é importante a gente discutir, né. Então, Carol, você já vai passar para a segunda parte? Já é 9 horas? Suzana, foi muito boa a sua palestra, gostei, viu? Pode fazer mais vezes. Pois é, Suzana, eu gostei também, viu? Foi bem dinâmica. Foi bem. Você só tem que lembrar de respirar. De o quê? Respirar. Respirar. Eu rápido, né? Senão não dá tempo. É muito assunto, né, Suzana? Eu acho que isso é coisa de professora, né? A gente tem tanto 40 minutos para dar aula que a gente fala. Terminou. Ufa, acabou. Tá certo. Pessoal, aí eu não vou participar da segunda parte, eu vou desligar agora, mas aí vocês continuam. Obrigado, viu, Suzana? Gente, fica com Deus. Amém. Fica